noite, estamos aqui hoje com a Ana Paula Ferreira, o Maurício Rezende, são nossos amigos, nossos parceiros, arquitetos e designers de mobiliário. Então, o motivo de hoje estar com vocês dois aqui, reunir vocês dois, a ideia que eu e o Maico tivemos, de reuni-los, é em função desse amor em comum que vocês têm pelo design de mobiliário, E eu fiquei sabendo que vocês fizeram um curso em Curitiba, na Escola Curitibana de Design, e eu queria que você contasse um pouquinho para nós, Ana, você primeiro, como que aconteceu isso? Então, primeiro quero agradecer, o convite, Débora, você sempre inovando na Porto Belo, o Michael também sempre acompanhando, as inovações. E não tinha pessoa melhor para estar aqui hoje, o Maurício. Assim, eu buscava tempos atrás, entrar um pouco mais na área do design. E aí, não tinha curso na época, ou era muito longe, ou enfim. E aí, descobri esse lá em Curitiba, que para mim era fácil a logística, enfim. Fui buscar o currículo da arquiteta, que a arquiteta, ela é a Catalina Stammer. Ela é uma pessoa eu falo que ela é uma biblioteca ambulante, Maurício? Sim. Porque ela é uma pessoa muito curiosa, sabe aquele instinto aguçado de novidades, inovação também. Ela é de Curitiba mesmo? Ela é de Curitiba mesmo. E nós somos a primeira turma desse curso dela. Olha, que bacana. E foi um curso, assim, maravilhoso, porque ele era muito abrangente, e ele tem um foco em design de mobiliário, que era o que eu buscava, E vocês se encontraram lá? Vocês sabiam que iam fazer? Sim. Vocês sabiam antes? Se inscreveram? Não. Se encontraram lá na aula já? Nós nos encontramos lá. Ai, que legal. Lá na aula. Que surpresa, no caminho, a Catalina veio me buscar no hotel e a Ana tava de carona. Daí eu... Você aqui? Eu também, você aqui. Olha, e que aí gostoso. mas até então a gente não sabia que um ou outro ia fazer. E realmente, o que a Ana comentou do curso é uma metodologia muito prática e que... Botar a mão na massa mesmo. Visitar muito, tá em chão de fábrica, conhecendo o produto, conhecendo como é fabricado, processos. E Curitiba tem a indústria que fabrica os móveis do Sérgio Rodrigues, que é um ícone para nós, Exatamente. Então, lá formaram-se, pessoas do mais alto gabarito, E, inclusive, o nosso trabalho final do curso foi justamente nessa empresa que fabricam as peças do Sérgio Rodrigues. Olha só. E que executou junto com a gente o nosso trabalho. Cada um teve um tema, a gente definiu... Um TCC. Exatamente. E era um mobiliário, era um móvel. Era um móvel. Era uma peça. Era um móvel que foi importante na década de 80. Sim. 80, né, Ana? Sim, que foi 80, que eles tinham bastante em estoque e a gente fez uma releitura com uma peça que em madeira de marfim, enfim, tudo que eles têm, que eles produzem ainda hoje. E assim, a gente até estava conversando antes um pouquinho, Maurício? Eu queria entender de vocês, assim, como que acontece o processo criativo? Perguntar para a Ana primeiro, porque o Maurício me contou um pouquinho do dele, e aí eu quero só ver como é que se é diferente para um e para outro. Como que você inicia o teu processo criativo? Start sempre é baseado no que o cliente, porque às vezes o cliente tem a expectativa do que ele quer, Então, a gente acaba direcionando, baseado no conhecimento, baseado no que é importante, no que já vem na identidade do trabalho. E a partir de então, a gente direciona, porque o design em si, ele é muito abrangente, Então, a gente ter esses pontos de partida são importantíssimos. Para mim, são a função.
A necessidade do cliente. Isso, a necessidade da cliente, eu sou mais funcional. E claro que daí a estética vem junto, né? Daí a gente acaba aliando outras características. Então, para você, o processo inicia de uma necessidade externa. De uma necessidade externa, isso. E agora o Maurício vai contar para nós aquilo que você estava falando ali, que o teu processo começa antes. Certo. Vamos voltar um pouquinho, Débora, no seguinte. A gente está falando de design, que é envolvido com arquitetura, que é envolvido com arte, aonde os processos são parecidos, tanto na arquitetura quanto no design de mobiliário. Sim. Porque vai existir sempre uma necessidade, seja uma necessidade do nosso cliente, ou seja uma necessidade da indústria, do que está acontecendo no mundo, nós temos a Feira de Milão, aonde lá dita-se o que vai acontecer, o que... As tendências, as macro tendências, exatamente. Né? E aonde quando um cliente vem nos buscar, ele vem com a sua necessidade. Eu desde que me formei em arquitetura, eu sempre busquei trabalhar uma peça minha, que eu desenvolvo junto com a arquitetura. Então, assim, desde a necessidade, que até a gente estava conversando sobre o acesso ao design de mobiliário. Sim. Que hoje está mais fácil, hoje o cliente tem muito mais acesso a isso, ele está podendo tocar isso mais fácil, ele tem na mão dele, né, no celular, e que antigamente... eu digo assim, que a gente realiza alguns dos nossos desejos... Sim. Com o nosso cliente. Com certeza, com certeza. Porque seja de um desejo de, nossa, eu ter essa peça e eu conseguir colocar essa peça, que era um desejo de eu ter, na casa do cliente. Sim. Então, eu vejo isso como a arquitetura e o design muito ligado. O meu processo criativo é muito parecido. Dentro dessa busca, dessa necessidade. Mas, quando eu vou para o mobiliário, eu preciso ter conhecimento técnico. De materiais, né? da matéria-prima, de mão de obra, o que eu consigo fazer com o metal, o que eu consigo fazer com a pedra, quem vai conseguir fazer, se tem a mão de obra aqui, porque também a gente precisa ter toda essa leitura dos nossos fornecedores locais para ver se também vai ser viável a idealização do projeto. Que eu até acompanhei, né, Ana, você nos teus produtos, o teu desafio era exatamente esse, né? Quem iria produzir, né? Eu lembro mesmo. de você ter me contado daquele banco que você Eu quero fez. aproveitar e fazer uma pergunta para depois do processo criativo, quais são os desafios de lançar uma peça, né? Se é feito em collab com alguma indústria ou se é, né, sendo uma peça autoral, quais os desafios, desde o lançamento até a venda. E queria que vocês contassem um pouco, depois desse processo criativo, como que é para lançar mesmo no mercado. A Mose começou com a ideia de desenvolver produtos, desenvolver peças. E aí, justamente, veio esse desafio. O desafio de que para desenvolver uma cadeira, por exemplo, que é o objeto de desejo de todos os arquitetos, é uma cadeira e ela é muito engenhosa. A cadeira, ela tem que ter uma estrutura, uma ergonomia. Ela tem, a função, a estética, tem que estar ali. Tem que ser bela. Ela tem que... E ergonômica. Ergonômica, né? Então, o que acontece? Um software que a gente utilize, ok, né? Ele vai conseguir representar aquilo. Porém, os protótipos que a gente visita, tive a oportunidade de visitar e conversar com diversos designers do Brasil, o que acontece? O protótipo, ele é muito trabalhado. Sabe, às vezes ajustes de milímetros, né? Estava conversando com o Maurício ali. Quanto menor a escala, mais é difícil de se trabalhar como um dentista.
E aí, é isso, o que acontece? Os designers acabam vivendo no chão da fábrica, vivendo, a vida deles acaba sendo as indústrias, né? E quem tá perto da indústria consegue mais, né? Consegue, e nós aqui não temos, não né? temos. Então, aí, o caminho foi outro, sabe? Aham. Daquele início, daquele start, trazer Porque hoje eu vejo que o Brasil, ele tá, depois da Revolução Industrial, as indústrias moveleiras, elas se modernizaram muito faz pouco tempo, faz assim 15 anos. Então, o que acontece? Elas estão se industrializando, estão trazendo, investindo em maquinário. Agora, é tudo muito recente, Sim. sabe? Então, por isso que, às vezes, nós temos muitos designers maravilhosos, indústrias que estão investindo forte no maquinário, né? E essas indústrias não estão aqui, né? Sim. Mas assim, né? Bem o que nós conversávamos, né, Maurício? O design tá mais democrático, Sim, né? sim, O sem número de dúvidas. designers de mobiliário Nossa! também. Deu um boom. Então, hoje, até uma indústria que era acostumada a Menor. fazer, sei lá, sofá, ela contrata alguém porque Sim, ela percebeu que as pessoas vão se sensibilizando, né? Sim, Vão. exatamente. Elas têm um primeiro momento de contato com o belo e tal, e é aquilo que nós falamos, né? O paladar não retrocede, né? Exatamente. Sim. Teve aquele contato, né? Até visitando uma farmácia, ele consegue ter contato com o design. Então, hoje ele tá muito Tá democrático, né? muito. E sabe o que, Débora, que a gente consegue identificar hoje? Hoje se a gente pegar uma escala ou um nivelamento melhor de marcas, hoje a gente tem design na Casas Bahia. Com certeza, olha só. Entendeu? Verdade. Que é um móvel produzido em série, absurda, Olha né? só. Que atende todo o Brasil e que a gente consegue enxergar que essa pessoa, ela também quer viver disso, quer ter isso, independente do valor que a peça tem ou não. Como Exato. isso é um motivo Exato. da gente ficar feliz, né? Com Muito. certeza. Vocês que trabalham com o belo, né? O Maicon também, arquiteto, né? Trabalhar com o belo e ver que o belo, ele tá hoje dentro de casa, Sim. de qualquer casa, de né? qualquer casa. Tem vários tipos de design, né? Assim, são assim, uma referência muito forte para o design brasileiro, que eu acho bem bacana, são os irmãos Campana. Nossa, Sim. demais. Né? Olha o que foi, né? Desde a Olha, matéria-prima, o que né? é ainda. Desde a matéria-prima eles já se Sabe, reinventam. eles usavam lixo, transformavam lixo em arte. Em arte. Então é da gente ter, assim, porque o design não é só o belo, só a estética. A gente tem que ter uma consciência global do que está acontecendo, das Sim, necessidades, dos fatores econômicos, fatores climáticos. Então, né, a gente consegue melhorar, sim. A gente se preocupar com a qualidade de vida das pessoas, do legado que isso vai deixar, né? Linkando com isso, Ana e Maurício, eu queria saber mais sobre qual identidade que vocês gostam de aplicar nesses mobiliários, né? E já aí linkando com os irmãos Campanas que optam, né, por fazer aí algumas matérias-primas diferentes, assim, mas eu quero saber o que vocês gostam de aplicar, porque toda peça de lançamento ou uma peça protótipo, ou seja, uma para validar, você pensa, né? Eu quero com madeira, eu quero com corda, eu quero com couro. Eu queria saber especificamente de cada um o que vocês gostam de aplicar de material, não só nas peças, mas também na arquitetura, nos interiores. Maico, quando a gente se volta a um mobiliário, como o nosso cliente vem em busca de um projeto arquitetônico ou em si de algum tipo de peça, a indústria vem com a mesma necessidade. Então, o que é interessante? Você saber com quais materiais aquela indústria trabalha. Porque não adianta eu querer desenhar uma peça em couro se a indústria trabalha só com pedra. Começa por aí. Entendeu? Então, assim, a gente faz o projeto, desenvolve o projeto. Primeiro, a gente tem que ter o contato com a indústria, conseguir esse contato, apresentar uma ideia,
dentro da necessidade que eles têm, eles vão avaliar se esse projeto se encaixa ou não, porque daí envolve horas de máquina, como que vai ser o transporte disso, embalagem. Você tem que pensar no todo, até o produto finalizado entregue na casa do cliente. Entendeu? Sim, ou a viabilidade econômica a dele, viabilidade econômica dessa peça. Porque até a Ana comentou sobre a prototipar. Prototipar. Isso. É isso que faz com que a peça se torne mais cara. Quanto mais protótipos eu tenho que fazer, mais cara a peça é. Que são os ajustes, é o refinamento, é o encaixe do parafuso com a madeira, do metal com a madeira, do tecido, da costura, é uma infinidade de detalhes. Então, é todo esse processo para chegar no produto final, né? Então, agora quando você me pergunta dos materiais, eu acho que couro, pedra... Eu acho que não tem um material específico. E a madeira, obviamente, né? E a madeira que a gente tem... Que é o que nós temos de melhor aqui no Brasil, Exato. né? O Brasil, exato. Eu não sei se... Nós que estamos... Eu não sou arquiteta, mas eu lido com vocês o tempo inteiro. A gente sabe que o design brasileiro é muito valorizado, né? Muito. Estava até comentando com o Maurício que nos Estados Unidos as pessoas têm outdoor e falar design italiano e brasileiro, né? Então, numa propaganda de loja de imobiliário, né? Então, e a gente tem uma coisa que é única, que é a madeira, né? Quase ninguém no mundo tem madeira para fazer tudo que a gente faz, né? Na Itália fazem designs maravilhosos, mas eles têm que usar metal, porque eles não têm madeira, né? Então, nós temos matéria-prima, né? Madeira, pedra, vixe, tem, né? Porque nosso Brasil é muito grande. Então, assim, essa questão de materiais é muito, 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 muito vasta, né? A questão do concreto agora, sabe? Aquele granitina, vários tipos de concreto para tampo de mesa... Então, os materiais, eles vão também se inovando, se reinventando. Né? Os tecidos se reinventando. E até um resgate, né? É um resgate. Um resgate, porque assim, algo que nem agora, a gente de uns anos para cá tem visto assim, um ripado fortemente, as telinhas naturais, mas isso é lá de quando? Anos 40, 50, né? Então, assim... vai e volta, né? Ele vem repaginado, ele vem... Como você comentou das macro tendências, que isso o design, ele vai acompanhando a necessidade... O comportamento. Do comportamento. Então, a gente... tá tudo interligado. Sim. Chega um momento que o mercado pede um produto, né? Sim. O mercado pede porque se cria uma nova necessidade em função de mudanças de comportamento, né? Exatamente. Por exemplo, agora, né? A gente tem visto pedido cada vez maior de mobiliário para área externa. Por quê? Porque as pessoas querem viver com a natureza dentro de casa, né? Sair de casa, né? O aconchego da casa, do interior, ali fora. Exatamente. Com toda a função, tudo que ele tem dentro de casa, ele ter no quintal dele, no quintal de né? casa, exatamente. E a questão de não consumir tanto, porque quanto menos se consome, o meio ambiente agradece, né? Então, de você investe... em algo melhor. Por mais que seja, né, como você comentou, né, independente da loja em si, do lugar, mas tem para várias classes. Exato. Né? Ele é democrático, e aí você compra algo mais durável, mais... o design, o que é o design autoral? É porque teve um pensamento por trás daquilo, a pessoa, ela personifica, né? Porque ninguém está inventando uma cadeira, a cadeira já existe. Você só está... Ninguém está inventando a roda, né? Personificando, trazendo assim o toquezinho do Maurício, do Michael, foi ele que... A inserção de um outro material, do couro, do metal, né? Então, eu acho que é isso que você comentou, que as pessoas estão buscando essa identidade, esse único, eu quero esse para mim. O pensar, né? Sou uma pessoa
teve o cuidado de pensar na peça, E aí, né? De escolher cada detalhezinho, Detalhe. porque E aí- daí você não vai se desfazer daquilo. Você Aí vai foi querer que entrou levar para a- tudo quanto é lugar aquilo ali junto, independente da casa. A versatilidade do mobiliário, do design, né? Então, uma escrivaninha pode se tornar um aparador, pode se tornar um bar. Essa mesa pode ser uma mesa bar, você pode, né? Então, é essa versatilidade que tem muito a ver com os costumes de hoje. E a gente falou de processo criativo, falamos dos desafios, desse encontro com a indústria. Eu queria saber, assim, acho que a Débora também está curiosa, é de saber em qual profissional ou qual marca que vocês mais se inspiram hoje nos interiores, assim, ou referências para vocês, grandes nomes que vocês gostam de entrar no Instagram e se inspirar, sabe? Colecionar, né? Na verdade, né? Nossa, tem tantos. Tem tantos, né? Tem um Tem- top 3, Maurício? Olha, eu gosto muito, muito, muito do Guilherme Torres. Bastante. combina bastante com a tua arquitetura. Eu gosto bastante como ele trabalha com os A materiais. irreverência, né? Também, A simplicidade da forma, mas ao mesmo tempo é uma sofisticação assim fora do comum. Olha só. Eu acho muito legal isso. Essa última casa cor que ele fez, né? Ele quebrou, assim, né? Eu O que acho estavam que... esperando dele, ele fez Sim. totalmente o inverso, né? Exatamente. Ele E é tem umas fora da cadeiras curva, flutuantes, né? Ficou Ele muito Sim. legal. construiu as cadeiras, Sim. né? E claro, ali tudo é assinado, né? O sofá que tá ali é Tudo, assinado dele também, tudo, né? tudo Então, assinado. Aham. ele ama muito esse universo também. Mas hoje, assim, Michael, tem muitos designers que a gente tá aí olhando, acompanhando e a gente vai criando o nosso repertório. Olha, isso é legal, isso que me chama atenção, entendeu? Eu agora de nomes não... Mas o Guilherme Torres Guilherme é uma das Torres. pessoas que sim, E é Você uma admira. ótima me chama referência. bastante atenção, assim, eu gosto, né? E você, Ana? Eu gosto de arquitetura, Suite Arquitetos, lá de São Paulo, acho elas são leves. demais. Só. Gosto muito do estilo da Doma Arquitetura também. Que Inclusive, Suite Arquitetos desenhou a Lina, né? Que hoje a gente vê especificado muito nos projetos, que tem aquela bolinha atrás, sabe? Ah, sim. Muito é sim. deles. É a segunda mais vendida da indústria pela líder lá. Olha! Foram eles que desenharam. É, Então, tem. Sabe que eu não sabia disso? Que legal! É linda aquela é um cadeira. escritório que, claro, assim, tem uma excelência, nossa, divina, assim, na arte de projetar, mas também faz muito mobiliário, né? Sim. Bastante arquiteto tem passeado, né? Sim. Nessa conversa aí Sim. com o design, né? Cada Inclusive, vez mais. Cada vez mais. E sabe o que? Essa busca do natural. Hoje quando a gente fala do... é algo... tudo remete à natureza, tudo remete... O exterior com o interior se perde, não se tem mais aquela barreira. A mesma coisa acontece com o mobiliário, né? Então, assim, hoje ele precisa... Não que ele precisa, mas a gente está vendo um cenário... até na palestra do Ferreirinha se falou da geração milênio, geração não sei... E são espaços totalmente diferentes, porque são pessoas que não têm os mesmos propósitos de vida que a gente, da nossa geração. Eu quero ter meu carro, eu quero ter a minha casa, né? Então, esses espaços precisam ser repensados, porque o mobiliário não vai ser um mobiliário Para a vida toda. para a vida toda. Eu vou deixar para o meu filho. Não. Inclusive, uma vez... É uma coisa muito imediatista, é de agora e Daqui pra frente. é o presente. Inclusive, eu escutei numa palestra, uma vez, um comentário que me deixou muito curiosa, que disse que, eu sempre trabalhei com vendas, né? Que tem momentos que você falar para a pessoa que aquilo vai durar a vida inteira, gera uma angústia nela. Sim. Pode gerar uma angústia, sim. porque Ela ela não quer ter quer. a oportunidade de trocar aquilo. Exatamente. Aquilo me fez repensar, né? Eu falei, poxa, Viu? isso não pode ser sempre um argumento de venda, né? Tem que conhecer Não um pouco mais o cliente Exatamente. para poder Exatamente. argumentar isso, porque pode ser um argumento de afastamento, né? Pode. Exatamente. Para quem é consumista,
artista, principalmente. E até para essa geração que Exato. não quer mais tanto as coisas. Não. Eles querem mudar a forma de morar. Eles moram hoje aqui. Eles daqui a não pouco querem eles- ser, né? Eles querem estar, É, né? eles não querem Isso. carregar nada, né? É do Uber pra lá, né? Nem eles carro querem- próprio quase já não... Que eles querem Mas ser leve. é um universo assim que, como o Maurício falou, são gerações diferentes e aí vai de Sim. encontro com aquilo que a Ana falou. É analisar design de o comportamento, É o comportamento, mesmo, né? exatamente. Design de consumo, Exatamente. para daí então desenhar algo para o nosso cliente final, né? Isso mesmo, é um desafio. E o desafio, né? Abrir mão, às vezes, um pouco da estética pela função. Não é fácil para vocês, né? Porque a estética, ela consegue andar junto, mas tem horas E que... nem sempre a estética é a melhor estética, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Porque precisa ter É. uma. É aquilo que a gente estava falando. A gente chega com a ideia. E se não tem todo um refinamento de desenho, mesmo tendo, acontece de algumas peças, não ser ergonômica, não ser confortável. Aquele negócio a mais para estar lá sem Sim, ter uma peça utilidade. escultura. Sem interação. Exatamente. Isso. Porque daí Existem vai pessoas muito... que querem, Lembra? né? As Tem. peças de escultura. Exatamente. Só pra exatamente. preencher o Pra espaço. preencher o espaço. Eu conheci- objeto eu- de desejo. Eu conheci uma pessoa que tinha um barracão em que ele guardava poltronas, cadeiras que ele amava e ia comprando e deixando lá porque ele queria ter. Viu? Ele queria ter como objetos de arte. Sim, Então, sim. né? Porque o design, ele tem esse viés com a arte, Com né? certeza. Total. É como Ele investimento. Muitas ele das te peças. instiga, ele é disruptivo e depende da necessidade ali do uso de cada um, né? Mas agora... Pode Ai, falar. não, Não, pode falar. Você comentou do designer, eu gosto muito daquele, que eu acho que ele foi o primeiro designer, assim, que deu um boom. E ele tem umas peças, uns produtos icônicos, o Jader Almeida. Jader Almeida. Sim. Ele, Foi aluno no Ele estúdio voou, do Sérgio né? Rodrigues, o Jader. então, ele, como ele, hoje, E ele é parceiro da São Porto poucos, Belo, eu também acredito. desenha para E ele foi peças muito pra Porto aceito no Belo. mercado pelos colegas, né? Então, Foi. assim, a gente vê aí arquitetos do Brasil todo especificando peças dele, e ele com loja lá, showroom, né? E, assim, sempre irreverente também, né? irreverente. Eu acho o mais desafiante de tudo, porque ele lança uma peça, daqui 2, 3 meses ele já lança outra diferente, né? Com outra função, com outra estética, Sim, né? Dentro sim. de uma Que daí, linguagem quando que ele pega gosta, a né? escala, Mas ele tem um uma estúdio, identidade, A né? identidade dele que é Você nota, a né? pureza Assim de como forma. Ventes, né? Assim como Ventes. Assim como vem. Exatamente. E longe você já conhece E Jader a peça Almeida do Vence. até tem assinado pela Porto Belo, não tem? Sim, tem. É. tem. Jader Porto Belo Almeida tem também. Você parcerias. bate o olho, Jader Almeida. Você Você identifica, reconhece, você aham. reconhece. Né? E assim, eles vivem na fábrica. É. Esses dias tive a oportunidade, tava lá. Aí o Zanini, lá numa indústria, tava lá. Porque esses bastidores... O Zanini de Zanini, o filho. O Zanini filho. Isso, o filho. Mas também se Zanini Porque estiver tem por ali... Não. É outros tempos passado. Mas ele... Então, esses bastidores, porque o independente pode ser o designer que for, mas a vida dele É que literalmente eles vivem na disso, indústria, né? é na Vivem de- fábrica. Sim. É o que muda viver tudo, lá, né? né? Ele, na verdade, todos eles, os consagrados, eles precisam saber como fazer, né? Não basta desenhar, né? Aquilo tem Não. que parar em pé, não pode, uma Exato. cadeira não pode quebrar, ela não pode abrir a perna, ela tem que ter estrutura. É os protótipos. E aí, é o que você falou, cada indústria é um cliente. Isso. Aquela indústria, né, tem um tipo de maquinário, a outra já não tem, a outra trabalha por aqui, a outra vai por outro Eu caminho. quero um torno tal, mas não tenho essa Tem aquele máquina, não tenho torno. esse torno. Então nós vamos ter que buscar um terceiro para estar executando essa peça para agregar na. Nossa! Então Vai se tornando inviável, É caríssimo, né? Exatamente. né? Olha que papo gostoso, né, Michael? Muito. Daria para ficar
um dia todo, né? Falando sobre porque você isso. também é uma amante, né, Eu Débora? sou mesmo, Nunca me esqueço aquele teu livro. Como que é? 100 cadeiras? Sim. 100 mil cadeiras. Mil cadeiras. Um dia encontro com esse ser iluminado e ela com o livro lá. 1000 cadeiras. Passando... Todas as cadeiras da história. Ela é muito legal, gosto, né? gosto. Ela O Belo gosta sempre muito. me encantou. Sim, me encantou. Sim. Eu atendo vocês entregando produtos, né? Mas o Belo sempre andou de lado comigo. Mas é isso, né? Foi um bate-papo maravilhoso. Queria, Ana, que você deixasse aí uma colocação final, que a gente está já encerrando. Gostou de vir aqui? Conta pra nós. Sim, foi um prazer. É um assunto que a gente não conversa muito, enfim, né? O dia a dia sempre... A gente não tem oportunidade de sentar com essa tranquilidade. Mas eu gostei, quero dizer que eu acho que o design no Brasil está somente começando, que tem muita coisa por acontecer, por vir, o design moveleiro, né, que é em especial que o que a gente foca o olhar, a nossa especialização. E cada vez mais, eu acho que é um universo, assim, que está cada vez mais receptivo, cada vez mais valorizado, sabe, para todos, né? E com o propósito, porque para mim nada faz sentido se não tiver um propósito envolvido, lógico. Envolvido. Então, o propósito de trazer o conforto, como nós falamos, o bem-estar, as pessoas buscam bem-estar, a qualidade e, principalmente, para mim, o relacionamento com o meio ambiente, com o universo, com as práticas que envolvem o ESG, que para mim é fundamental, assim, é fundamental a indústria, o fornecedor, as empresas terem essa visão. E é um grande apelo de venda isso, né? Sim. Porque cada vez as pessoas estão mais preocupadas da origem da matéria-prima, né? Como se maneja aquilo, o manejo da madeira, né? Então, isso é uma preocupação muito grande. Fica um legado e eu acho que, né, gostaria, assim, a gente plantar uma sementinha aos poucos, cada um podendo... ajudar e consumir de uma forma mais consciente. Colaborar também, né? Há muito design colaborativo. Todos, né? isso. Fantástico esse coletivo. Que bom, Ana. Obrigada, das tuas Eu que palavras agradeço. foram especiais. Obrigada, eu que agradeço aí a oportunidade. Com certeza. E Maurício, você? Olha, eu queria agradecer o convite, gostei muito desse nosso papo. Eu acho que uma coisa que a Ana falou, que eu também levo comigo, com os meus clientes, que é a gente ter um propósito. Sim. Enquanto a gente estiver fazendo alguma coisa que se tenha vai fazer diferença na vida de alguém, eu acho que tipo, já cumpriu a função. Já cumpriu a função, entendeu? Então, é dessa forma que eu... E a sua missão como profissional também. Isso, exatamente. Muito pra você exatamente. Também, né? Acho que como profissional. Preenche o nosso ego. Exato. Né? Esquenta o coração. Exatamente. Então, eu acho assim, enquanto houver uma preocupação, uma relação com isso, com bem-estar, claro, levando em considerações todos os porquês, o como agir, né? Eu acho que a gente está construindo a nossa história, o nosso legado, como foi comentado. Olha, eu desejo sucesso para vocês, mais ainda, né? Porque Obrigado. O sucesso já anda com vocês e vai ser maravilhoso aí no futuro a gente ver as peças de vocês mais do que a gente já vê, né? Nos projetos dá para ver certinho. Esse banco aqui o Maurício desenhou, a Ana fez esse balcão aqui especial, né? Então, cada um tem a sua identidade, né? Sim, quero muito, cada vez mais, encontrar no projeto de vocês esse toque especial e, quem sabe, nas casas de muitos brasileiros. Amém. Amém.